Fala turma, vídeo rápido para te explicar como eu planejei o 2025 da Valor e se tu não planejou o teu 2025 tá errado e tu tá deixando de ganhar dinheiro e deixando de montar uma empresa muito bem organizada, uma empresa mais estruturada, uma companhia feita para vencer. Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação. Primeiro ponto, tá? Planejamento estratégico não é só sobre indicador. Eu não tenho que ficar falando só de quantas ligações meu time fez, quantas reuniões agendadas. Isso é um forecasting comercial, não é nenhum forecasting financeiro, ele é um forecasting comercial. São metas e indicadores que eu preciso olhar e planejar, sim, mas não é o crucial. Primeira coisa que a gente fez, sou e quero ser. Sou, quero ser. Sou, quero ser. Ou seja, hoje eu sou uma empresa com 1,6M de faturamento. Quero ser uma empresa com 10 milhões. Hoje eu tenho um X de margem. Eu quero ter 2X de margens. Então a gente fez duas colunas. Na primeira coluna, a gente montou tudo aquilo que a gente é hoje, o que é o valor, como nós somos, e na coluna do lado, a gente montou tudo aquilo que a gente quer ser ao final, a revisão desse planejamento. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi dividir em 4 pontos. Primeiro, blindagem, validação, estruturação e aceleração. Eu fiz isso em 2023 para o planejamento de 2024. E tinha coisas que eu precisava blindar, como fluxo de caixa, tinha coisas que eu precisava blindar como reputação da marca, já que nós éramos uma empresa iniciante. Então, a blindagem, turma, é tudo aquilo que eu preciso preservar no meu negócio. Ou seja, cultura organizacional. É algo que eu coloquei aqui na blindagem. Por quê? Tem uma frase, é Peter Drucker, uma coisa assim. Esse cara aí é gringo. Ele fala que a única coisa que acontece naturalmente dentro de uma companhia é baixa performance, fofoca e desentendimento. Todo o resto precisa ser construído, ou seja, as coisas boas elas precisam se construir. E para eu construir coisas boas dentro da minha operação, eu vou começar blindando cultura. Por quê? Porque cultura é a mãe de tudo. Cultura como estratégia no café da manhã. Então não adianta eu montar um puta plano de negócio se a minha empresa não tem uma cultura forte e não está comprada com esse plano de ação. Então é uma das coisas que eu preciso blindar. Na validação é tudo aquilo que eu preciso testar, validar, coisas que eu preciso colocar novas dentro do meu jogo. Por exemplo, canais de aquisição. Eu fiz vendas com 7 ou 8 canais diferentes no ano de 2024. Para 2025, eu quero estar com 15 canais de aquisição rodando, 15 canais diferentes, ter um empilhamento de funil. Quais são os canais que eu preciso testar e validar? Estão dentro dessa coluna. A terceira coluna é uma coluna de estruturação e estabilização. Um momento e uma vez que eu validei, agora eu preciso estruturar. Vou dar um exemplo. A gente, em 2023, estávamos home office e a gente colocou o escritório presencial para 2024, ou seja, era algo que a gente precisava estruturar. A gente não sabia como, não sabia o caminho claro para fazer isso, mas com base na nossa meta financeira, a gente começou a alocar um pouco do fluxo de caixa já para aluguel, já para investir em imóveis, e a gente fez 2 trocas de escritório em 2024. Né? A gente teve a aquisição do primeiro, a gente ficou lá uns 5 ou 6 meses, talvez, um pouco mais. E no final do ano a gente veio para esse escritório aqui, que é o principal polo empresarial do oeste de Santa Catarina. Mas por que a gente fez isso? Porque, mais uma vez, planejamento estratégico não se remete somente a como o meu time vai ligar, como o meu time de vendas vai trabalhar. Principalmente quem tem consultoria de vendas acaba planejando sempre com base na aquisição, mas não olha a retenção, não olha a monetização, não olha a parte financeira, não olha DRE, não olha fluxo de caixa, não olha... E aí o que acontece? É muito bom em vender, a pessoa é muito boa em vender, né? Quem é consultor comercial, ele é bom em adquirir cliente, mas não consegue reter, não consegue trabalhar um fluxo de caixa saudável. Então, estruturar a parte financeira foi muito importante para poder adquirir a nosso primeiro escritório, nosso segundo escritório, e agora já estamos viabilizando mais uma sala porque o time da Valor está crescendo e isso também está na estruturação do ano de 2025, que é estruturar um time maior, visto que eu estou blindando a minha cultura, agora eu preciso estruturar um time maior para comportar dentro do meu
do meu escritório novo. E aí, por último, são ações já olhando 2025 e 2026, que é a aceleração, que é aquilo que vai ampliar o meu modelo de negócio. Se é a aquisição de novas empresas, se é a construção de novos produtos. Então a gente dividiu nessas 4 classes. Depois que eu saí da blindagem, da validação, da estruturação, do 2026, do sou e quero ser, que a gente montou também, eu fui fazer a nossa SWOT. Tem gente que negligencia força, fraqueza, ameaça, oportunidade de mercado, mas a gente fez isso em 2023, a nossa SWOT, ela foi 100% resolvida, ou seja, tudo aquilo que eu tinha de fraqueza e de ameaça, eu consegui resolver, aquilo que eu tinha de oportunidade e de força, eu potencializei e usufruí, e agora a gente fez um novo planejamento com base na nossa matriz SWOT. SWOT é forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Força e fraqueza é tudo que eu tenho interno dentro da minha empresa. Ameaça e oportunidade é aquilo que é externo, um fator externo, mas que eu posso usufruir para potencializar meu negócio. E os outros 2 pontos foram um DRE projetado, ou seja, um demonstrativo de resultado, e aí a gente está olhando para o financeiro do negócio, é muito importante olhar para o financeiro. Turma, hoje quem cuida dessa parte aqui dentro da Valor é o Luan, então eu cuido de toda a parte de aquisição e o Luan cuida da parte gerencial da Valor. E olhar para o financeiro, olhar para o fluxo de caixa, nos ajudou a ter um caixa saudável no primeiro ano de operação, saindo no azul. A gente investiu mais de 30 mil no escritório e ainda tem fluxo de caixa. Por quê? Porque a gente criou um modelo de negócio blindando fluxo de caixa também. Então, não só de vendas vive uma empresa. Então, um DRE é projetado para saber o que eu tenho de gasto para frente e headcount pelos próximos 36 meses. Ou seja, tudo aquilo que eu vou ter de pessoas dentro da operação da Valor pelos próximos 36 meses, os próximos 3 anos da empresa. Por que é importante olhar para isso, turma? De nada adianta eu querer crescer, vender e não conseguir entregar, não conseguir prestar um bom serviço. Então eu já comecei a projetar o tempo de rampagem, quantas pessoas eu preciso para comportar a operação agora, daqui a 3 meses, daqui a 6, 12, 24, 36 meses. Por quê? Eu crio previsibilidade, eu não diminuo a qualidade de entrega e eu consigo projetar também, junto com o meu fluxo de caixa, os melhores e os piores cenários financeiros da empresa, garantindo que a minha empresa vai ser uma empresa feita para vencer. Então, em linhas gerais, a última coisa que eu fui olhar, o último pedacinho do meu planejamento estratégico foi quantas ligações meu time precisa fazer, quantas rendas eu preciso fazer. Por quê? Porque antes de tudo isso eu montei um planejamento estratégico, financeiro, tático, para depois criar algo operacional. Então, se tu é líder, se tu é gestor, CEO, dono de negócio, olha primeiro para a estratégia, depois vai para a tática e por último para o operacional. Não começa do operacional, porque senão tu vai limitar o teu planejamento e aí teus números provavelmente não vão bater e aí vai ser mais um ano que tu vai sair frustrado. Então, planeja bem, inicia o ano de 2025 com o pé direito, adquire cliente, cuida bem do teu caixa, blinda a tua cultura e bora acelerar. Me chamo Felipe Assis, eu sou fundador da Valor e aqui a gente acelera empresas feitas para vencer. Bora!